colocar para gravar. É isso, a partir de agora está gravando. Queridos, na aula passada, eu tinha passado para vocês, metade da minha cabeça né, tá aqui, fora da câmera, mas tudo bem. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Eu tinha passado na aula passada para vocês, deixa eu só aumentar minha câmera. No capítulo 4, né? Não esqueçam de deixar o microfone de vocês no mudo, por favor. Na aula passada, eu tinha deixado para casa os exercícios do capítulo 4. Lembrando disso? Eu lembro que eu passei 2 tarefas, na verdade. Eu deixei os exercícios do capítulo 4 para casa e deixei também pedir para que vocês viessem a ler aquela parte do livro da página, deixa eu abrir aqui, da página 78, aonde fala sobre as regiões metropolitanas e conurbação. E aí eu lembro muito bem, eu tenho anotado, registrado, que eu pedi que vocês sublinhassem as partes mais importantes. Alguém que tenha feito isso, tenha lido essa parte, tenha sublinhado, gostaria de comentar um pouquinho sobre essa questão das regiões metropolitanas e conurbação? Alguém? Ninguém, gente. Tô achando que ninguém fez, hein? Aí eu vou dar um segundo puxão de orelha virtual. Não fiz, professora. Não fiz, professora. Alguém falou comigo. Quem foi? Eu, Laura, eu não fiz nada. Não quer, Laurinha? Não fiz o trabalho. Nem os exercícios, Laurinha? Eu esqueci, professora. Olha, eu vou pegar vocês, hein? Luan, o que eu tava perguntando é se vocês leram o que eu tinha pedido da página 78, aquela partezinha sobre as regiões metropolitanas e conurbação, que eu pedi para que vocês lessem e marcassem as partes mais importantes. E aí eu tô perguntando se alguém gostaria de comentar sobre isso. Ninguém pelo jeito, não é isso? Nada. Então tá. Então, se vocês não fizeram hoje, façam, tá? Se vocês não fizeram até hoje, quando acabar a aula aqui, hoje à tarde, enfim, façam isso que eu tinha pedido. Leiam essa parte sobre região metropolitana e conurbação e sublinhem o que vocês acham de mais importante nesse trecho aqui. Ok? Vamos, então, à correção dos exercícios. Eu sei que para trás tem um exercício da página 76 que a gente ainda não fez. Mas eu vou fazer ele no final da aula, se der tempo, tá? Porque é uma questão mais de interpretação do texto que tem na página 75. Então, acredito que vocês vão ter mais facilidade, ou tiveram mais facilidade de fazer aqueles exercícios. Então, vamos começar pelos exercícios da página 78 do livro, tá? Questão 1 diz assim: sobre o que levou ao desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, cite os principais fatores. Deixa eu só dar uma situada, tá? Para quem ainda está meio perdido. Nesse capítulo 4, nós falamos como que aconteceu a industrialização no Brasil. De forma bem ampla, sem muitos detalhes, é importante que vocês entendam, que relembrem, né? Porque eu já expliquei isso para vocês, mas é importante que vocês relembrem da página 78, Cauã. Questão 1 da página 78. É importante que vocês lembrem que a industrialização brasileira, ela só aconteceu por uma série de problemas que o Brasil enfrentou internamente e externamente. Então, em 1930, com o governo Vargas, nós tivemos o início da industrialização do Brasil. Mas antes disso, o Brasil produzia outras coisas que não eram produtos industrializados. E o que o Brasil produzia? Principalmente gêneros agrícolas e extrativistas. A exemplo do café. O café era o principal produto exportado. Eu sei que vocês já sabem disso, mas só lembrando, exportar é vender, tá? Então, o principal produto exportado ou vendido pelo Brasil antes de 1930, ou seja, antes da nossa industrialização, era o café. Mas, por uma série de causas externas, o Brasil não conseguiu mais vender o seu café.
Com isso, nós tivemos o início da industrialização. Então, essa questão 1, ela fala basicamente disso, ok? Então, vamos ler o que ele pede em cada uma das letras aqui, né? Então, sobre o que levou ao desenvolvimento da atividade industrial no Brasil, cite os principais fatores. Letra A, interno. Quem poderia me responder aí? Quais fatores internos contribuíram para a industrialização do Brasil? O que estava acontecendo no nosso país que facilitou o início do processo de industrialização brasileiro? Alguém que tenha feito, ou que não tenha feito, mas que gostaria de responder agora. Só tem que ser mais rápido. Pode abrir o microfone e responder. É a 78, número 1, letra A. Isso. Eu botei crise na inatividade cafeicultora, dependência dos produtos e industrialização importada. Isso aí. Perfeito, Rodrigo. Eu vou usar o que o Rodrigo falou e vou incrementar. O Rodrigo falou... Perdão. O Rodrigo citou um fator... Rian falou no chat. Professora Rian falou no chat. Ai, obrigada. Rian falou aqui, o consumo da população, alta quantidade de pessoas em uma certa região. Não é por aí não, tá, Rian? O fator interno do Brasil que fez com que a industrialização acontecesse foi a seguinte coisa. Ou melhor, as seguintes coisas. O Rodrigo destacou uma muito importante, eu diria que é a principal causa. A crise do café no Brasil. A nossa industrialização ela só aconteceu porque a venda do nosso café entrou em crise. Lembro que eu falei isso com vocês. Lembram daquela ideia de que o nosso café era o nosso principal produto exportado no século XIX? E aí, lá fora do Brasil, nós estávamos tendo algumas crises que fizeram com que os nossos principais compradores, que eram Estados Unidos e os países europeus, fizeram com que eles deixassem de comprar o nosso café. As crises externas estavam acontecendo. Então, Estados Unidos e países europeus deixando de comprar o nosso café fez com que o Brasil deixasse de ter dinheiro. Porque o Brasil não vendendo café, ele não tinha renda, ele não tinha capital. Então, o Vargas falou, eita, deu ruim, preciso industrializar. Porque na mesma medida em que eu não consigo vender o meu café, porque Europa e Estados Unidos estão em crise, ao mesmo tempo eu não consigo mais comprar produtos industrializados deles, por conta também pelo fato de eles estarem em crise. Então, a crise externa afetou a venda do café brasileiro e, da mesma medida, afetou a compra de produtos industrializados do Brasil do Brasil em relação aos Estados Unidos e os países europeus. Então, nessa letra A, o Ourique destacou muito bem. Letra A, então, crise do café e a dependência dos produtos industrializados. Esses foram os fatores internos, ou seja, existentes no Brasil, que contribuíram para a nossa industrialização. Então, gabarito da número 1, letra A, da página 78, é crise do café e dependência de produtos industrializados. Tá bom? Produtos industrializados importados, principalmente dos Estados Unidos e dos países europeus. Ok? Gente, eu só estou dando uma relembrada no que vocês deveriam ter respondido aí no livro de vocês, tá bem? Então, assim, eu não vou ter muito tempo de ficar ditando, ok? Mas depois vocês vão ter acesso a essa gravação da aula, hoje ainda. Assim que eu acabar todas as aulas que eu darei hoje, vocês vão ter acesso a essa gravação. Então, vocês podem assistir e pausando para copiar a resposta, tá bem? Então, gabarito da 1, letra A, da página 78, crise do café e dependência dos produtos industrializados importados, principalmente dos Estados Unidos e dos países europeus. Letra B, pergunta os fatores externos. E aí eu já vou dar a resposta para a gente dar uma adiantada aqui um pouquinho. Quais fatores externos, ou seja, que estavam acontecendo fora do Brasil, que contribuíram para a nossa industrialização? A crise de 29, perfeito, Pedro, e a Primeira Guerra Mundial.
Pedro, perfeito. Exatamente isso. Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que envolveu principalmente os países europeus. Então, isso afetou a economia, a produção industrial desses países. E a crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos e afetou esse país. Então, esses dois fatores externos fizeram com que tanto a Europa quanto os Estados Unidos não conseguissem produzir bens industriais e, por sua vez, o Brasil não conseguia comprar esses produtos industrializados, já que eles não estavam sendo produzidos, porque tanto os Estados Unidos quanto os países europeus estavam devastados. Ok? Então, gabarito da 1, letra B, da página 78, Primeira Guerra Mundial e crise de 29. Show? Na questão Ô, tia, eu posso falar, tia? Pode, fala sim, Ori, fala comigo. Eu botei a Primeira Guerra Mundial e a crise de abastecimento dos produtos industriais no Brasil gerada por ela. Ok, mas acrescenta a crise de 29, tá bom? Tá. Show. Questão 2 diz assim: mencione as principais ações adotadas pelos seguintes presidentes para o desenvolvimento da indústria nacional. Ou seja, qual foi a postura adotada na letra A pelo Getúlio Vargas e na letra B pelo Juscelino Kubitschek nessa história de industrializar o Brasil? Os dois foram fundamentais para a nossa industrialização, isso vocês já sabem. Mas cada um adotou uma postura, uma política diferente, tá bem? Na letra A, sobre Getúlio Vargas, qual foi a postura dele para industrializar o Brasil? Quem gostaria de me responder? Eu botei nacionalização com menor dependência internacional. Show! Vocês prestaram atenção no que o Eurique falou? O Eurique destacou assim: professor, olha, em Getúlio Vargas acontecia uma industrialização com pouca dependência do investimento estrangeiro, basicamente. Isso, Eurique, realmente é uma característica fundamental do processo de industrialização no governo Vargas. Porque a ideia do Vargas era: o governo brasileiro deve sozinho investir, ou seja, tirar o dinheirinho do bolso e promover a industrialização no Brasil. Ou seja, o dinheiro para construir as indústrias, para desenvolver as indústrias no Brasil, deveria sair exclusivamente do bolso do governo brasileiro. Essa lógica de industrialização do Brasil no governo Vargas era chamado de substituição das importações. Como assim substituir as importações? Importar é comprar. O que o Vargas queria com essa ideia de substituir as importações? Ou seja, em outras palavras, deixar de comprar. Porque o Vargas, vendo que Europa e Estados Unidos estavam em crise, ele falou: opa, vamos ter que deixar de comprar produtos industrializados dessas duas áreas para começar a investir nas nossas indústrias. E aí o Basílio me destacou muito bem quais foram as principais indústrias que surgiram no Brasil na época do governo Vargas. Houve a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Petrobras. Foram as duas principais indústrias construídas na época do governo Vargas, tá bem? Deixa eu dar uma olhada aqui, vocês estão falando comigo aqui no chat, não estou acompanhando muito. O Pedro Luiz colocou na nacionalização de indústrias, criação de CNS e Petrobras. Essa ideia de nacionalização das indústrias, o Basílio, tenha só um pouquinho de cuidado, porque como nós estamos falando do surgimento ainda das indústrias, esse processo de nacionalização não era tão intenso ainda. Aconteceu, mas não em larga medida, tá bem? Nacionalizar uma indústria é, por exemplo, ter uma indústria estrangeira aqui no Brasil. Exemplo, a Shell. A Shell, ela não é brasileira, mas eu não lembro exatamente qual a nacionalidade dela. Mas não lembro se é alemã, acho que não é alemã não, mas ela não é brasileira, a Shell, de posto, de gasolina. Mas imagine que o governo brasileiro pegue a Shell e torne ela uma indústria brasileira. Isso que é nacionalização, tá? Então, nesse momento não era tão intenso porque as indústrias ainda estavam surgindo no Brasil, ok? Exatamente, Ian. Ian está comentando aqui sobre a ideia da substituição de importações.
ao invés de comprar esses produtos industrializados, ele pensou em uma forma de criar. É exatamente isso, Rian. Essa era a ideia do Bartos, ok? Letra B, da questão 2. Juscelino Kubitschek. Vamos lá. Quero ouvir todo mundo, gente. Só Auric, Rian e Basílio que estão me respondendo. Cadê o restante da turma? Eu botei a abertura da indústria para os multinacionais. Perfeito, Auric. Já em JK, ele promoveu, o governo JK, Juscelino Kubitschek, ele promoveu a entrada, a atuação de empresas estrangeiras. Lembra que eu comentei com vocês que foi nessa época, no governo JK, em que tivemos a entrada da Volkswagen aqui no Brasil? Lembram disso? Eu falei isso com vocês. Uma série de indústrias automobilísticas estrangeiras entraram no Brasil no governo JK. Porque a ideia do JK era o seguinte: ok, por muito tempo a indústria brasileira se desenvolveu com investimento exclusivo do governo brasileiro. Mas isso é muito caro. Só o governo tira o dinheiro do bolso investindo na indústria? Não pode. Então, o JK, ele promoveu uma atuação, uma expansão dos investimentos industriais. Eu lembro que eu comentei com vocês sobre a ideia do tripé econômico. Aquela ideia das fontes de investimento industrial no Brasil na época de JK. Então, nós tínhamos o governo brasileiro continuando investindo na indústria, mas nós tínhamos também os empresários estrangeiros e os empresários brasileiros investindo na nossa industrialização na época do governo JK. Tá? Fala comigo. Promover a expansão de quê? A expansão das fontes de investimento industriais. Promover a expansão ou a diversificação das fontes de investimento industriais. O Arthur está falando aqui comigo. A construções de edifícios, um projeto paisagístico e a presença de uma avenida e de um calçadão. Eita! Ah, tá. Eu lendo aqui, no final o Arthur escreve: mandei sem querer. Ok, Arthur. Seguindo em frente. Você já foi para 3? Oi, vamos para 3 agora. A 3 diz assim: observe as fotos a seguir e responda às questões. Aí nós temos aqui 2 imagens, né? De um mesmo local, só com diferença de anos. A primeira imagem, preto e branco, a legenda é o seguinte: Avenida Mendes de Moraes, em São Conrado, Rio de Janeiro, com a Pedra da Gávea ao fundo na década de 1930. A segunda imagem diz assim: Avenida Mendes de Moraes, em São Conrado, Rio de Janeiro, com a Pedra da Gávea ao fundo no ano 2007. Ou seja, a primeira imagem de 1930 e a segunda imagem 2007, uma mesma localidade. E aí na letra A ele pergunta o seguinte: que modificações se observam entre as paisagens das duas imagens? Posso falar, professora? Calma aí, vamos por ordem. Prédios e casas melhoraram as ruas e as avenidas, plantaram coqueiros, etc. Perfeito, Coloquei a mesma coisa. Fala, Cauã. Eu botei que agora tem rua, antes era mar, construíram edifícios, plantaram coqueiro e botaram as luzes. Show! Perfeito. Só um minutinho. Arthur e Pedro, a resposta de vocês também está certa, tá? Eu li aqui no chat. Estão certas. Fala, quem está falando comigo agora? Maria Clara. Diga, Maria. A preta e branca tinha várias plantações e não se via praia. E a outra se via praia, prédios e menos plantações. Show! Basicamente... Professora. Oi. Você tá na A ou na B? Tô na A. Professora. Questão 3, letra A, da página 79. Olha só. Na letra A, se você respondeu basicamente que houve, se comparado as duas imagens, houve a diminuição da vegetação, que houve a construção de uma avenida, houve a construção de prédios, está perfeita a sua resposta, tá? É isso que ele quer. Quais modificações são possíveis de ser
serem percebidas se comparada a imagem de 2007 com a imagem de 1930, tá bem? Na letra B, ele pergunta o seguinte: quais fatores podem... Só um minutinho, deixa eu deixar todo mundo aqui no mudo. Colocar todo mundo no mudo. Pronto. Na letra B, ele pergunta: quais fatores podem ter promovido as mudanças desse espaço? A vegetação. Não, não é isso não. Alguém falou comigo vegetação, mas não é isso não. Estou na página 79, questão 3, letra B. Construção de edifícios. Urbanização é o processo A urbanização. Perfeito. Urbanização, botei. Basicamente, a resposta dessa letra B, você poderia colocar a urbanização e a indústria... Só um minutinho. A urbanização e a industrialização, tá bem? Porque a urbanização é um processo que ocorre como consequência da industrialização. Então, para ter urbanização, consequentemente, anteriormente, melhor dizendo, teve a industrialização. Porque é aquela ideia, quando surge a indústria em um local, a população tende a querer morar próximo a essa indústria. Porque normalmente são ofertados empregos, vão ter construção de moradias, vão ter asfaltamento, enfim, vão ter uma série de fatores positivos que atraem aquela população. Então, isso causa a urbanização. Tranquilo? Então, se você respondeu urbanização e industrialização, perfeito. Tranquilo? Vamos para 4? Sim. Questão 4 diz o seguinte: o segundo grande impulso da industrialização brasileira ocorreu com a chegada das empresas multinacionais. Caracterize essas empresas e cite exemplos de multinacionais que atuam no Brasil. Vamos lá, agora eu quero uma resposta bem bonita sobre o que são, melhor dizendo, as empresas transnacionais. Vamos lá. Posso falar, tia? Fala comigo, Orique. São empresas com sede em um país normalmente desenvolvido e filiais fabris em outro país. Filiais fabris. Tá certo? Exatamente isso, Orique. Deixa eu ler a resposta do Arthur aqui no chat. Ó, Arthur colocou assim: multinacionais são empresas com sede em um país normalmente desenvolvido. Perfeito, Arthur. Eu só complementaria a sua resposta. Vou pegar o que o Orique falou e o que o Arthur disse, tá bem? Multinacionais são empresas com sede em um país normalmente desenvolvido e que possui as suas unidades fabris nos países subdesenvolvidos. Basicamente, se você jogar no Google Nova DIT, você vai ver como que funciona uma empresa transnacional, tá? Basicamente, nós temos a sede das empresas localizada nos países desenvolvidos. Hanna, por que a sede fica nos países desenvolvidos? Porque é na sede em que a ideia do produto é elaborado, porque é na sede que são traçados as formas de propaganda para que esse produto venha a ser muito vendido ao redor do mundo. Tranquilo? E as unidades fabris, elas se concentram nos países subdesenvolvidos porque são os subdesenvolvidos que oferecem muita matéria-prima, uma legislação trabalhista muito barata, ou seja, a mão de obra vai ser muito barata para o empresário, ele vai pagar um salário bem pequeno para os seus trabalhadores. A flexibilidade das leis trabalhistas e ambientais. Tranquilo? Então, basicamente, isso são as empresas transnacionais ou multinacionais. E aí ele pede exemplos. Nós temos, por exemplo, Volkswagen, que é alemã, e nós temos a Ford, que é norte-americana, tá? Estadunidense. Show de? Tranquilo, né? Essa questão 4? Tranquilo. Eu achei, apaixonante. Oi, fala, Urique. Não, só falei que tranquilo. Ah, tá. Show. Questão 5. Qual a relação entre a distribuição de indústrias e o processo de urbanização no Brasil?
Achei linda essa questão para aparecer numa prova, gente. Sério. Achei ela muito bonita. Alguém pode me dizer a resposta dela? Eu botei. As regiões de maior industrialização são também as mais urbanizadas. Olha lágrimas correndo aqui, Orique. Chorei de emoção. Exatamente isso. Se você quisesse aprofundar um pouco mais, Orique, você poderia falar que essa é a razão da desigualdade entre as regiões brasileiras. Vou explicar, gente. Estou viajando aqui, mas vou voltar para explicar para vocês. Olha a ideia. Quando ele pergunta qual a relação entre a distribuição de indústrias e o processo de urbanização no Brasil, a sua resposta deveria ser algo próximo à seguinte coisa. As indústrias brasileiras, elas acabaram se concentrando no Sudeste. Por que no Sudeste? Eu comentei isso com vocês nas nossas aulas anteriores. Porque no Sudeste, nós tínhamos uma infraestrutura deixada pelo café. Porque no século XIX, quando o café ele era produzido, muito produzido no Brasil e exportado, acabou levando à construção, por exemplo, de portos, de ferrovias. Então, quando aconteceu a industrialização no século XX, nós tínhamos essa infraestrutura portuária e ferroviária, principalmente, que facilitaram a exportação dos nossos produtos industriais. Então, as indústrias se concentrando no Sudeste fizeram com que a população também se concentrasse no Sudeste. Então, a urbanização brasileira ela foi muito mais intensa e muito mais acelerada, muito mais rápida no Sudeste se comparado com as demais regiões brasileiras. E aí, por isso que hoje nós vemos uma profunda desigualdade entre as regiões brasileiras. Porque eu comentei agora há pouco com vocês que as indústrias elas acabam estimulando uma série de outras atividades. Elas acabam levando à construção de moradias, elas levam à necessidade de asfaltamento. Tranquilo? Então, a industrialização se concentrando no Sudeste levou a uma urbanização muito mais rápida e muito mais intensa também no Sudeste, ocasionando as diferenças ou desigualdades regionais no Brasil. Tranquilo? Questão linda para uma prova. Luan me diz aqui, as regiões de maior industrialização são também as mais urbanizadas. A indústria atraiu a população urbana em detrimento da rural. Só um pouco de cuidado com esse final, tá, Luan? Na verdade, a indústria atraiu a população que morava no campo para morar nas cidades, tá? O chamado êxodo rural. Só um pouquinho de cuidado com esse final aí que você escreveu. Rian disse aqui, o Brasil era rico em matéria-prima, porém, outro fator é a centralização da população em uma certa região. Essa seria a resposta da 5, Rian? Porque não é muito... Ah, entendi. Essa é a sua resposta é 5. Mas não é muito isso não, tá? É mais o que eu disse que os outros colegas comentaram. Tá bem? Show. Agora nós temos questões objetivas. Pulando aí para a página 80 do livro de vocês, a questão 6 dá um mapa e diz assim, olha, observe o mapa e responda às questões. O mapa mostra as vias de transporte. Olha a sacada desse mapa. Reparem que nós temos uma concentração dessas linhas vermelhas que representam essas vias de transporte muito no litoral brasileiro, muito principalmente no Sudeste, né? E aí nós percebemos que também a quantidade de habitantes é muito concentrada no litoral, principalmente também no Sudeste. E ele pergunta na letra A, quais são e onde estão localizados os estados de maior concentração de vias de transporte no país? Então, ele quer saber quais e onde estão localizados essas principais vias de transporte Porto Alegre, Florianópolis. Professora, Curitiba, São Paulo. eu coloquei só as duas maiores, eu tenho que pôr todas. Não, você poderia colocar as maiores. Resposta. Eu botei assim, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Show. E Belo Horizonte. Ótimo. Eu, Hanna, destacaria o seguinte. É que número, tio?
Questão 6 da página 80. Professora, posso Na letra falar? A. Tá, eu botei São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, situados na região sudeste. Perfeito. De Eu cara, vocês deveriam destacar quais estados? Rio, São Paulo e Minas. E aí você colocaria que eles estão na região sudeste. Você poderia acrescentar depois os estados da região sul e falar que eles estão na região sul, tá? Eu também coloquei Brasília. Brasília, deixa eu dar uma olhada. Ah, não tanto, tá, Maria? Tá bem? Tá. Então você deveria destacar principalmente Rio, São Paulo e Minas e falar que eles estão na região sudeste. Ok? Na letra B, ele pergunta: qual via de transporte predomina na malha brasileira? Que tipo de transporte é o mais utilizado no Brasil? Rodovia. Rodovias. Então, se você escreveu rodovias ou rodovias e ferrovias, Transporte ferroviário, pode ser? ferroviário só não. Se fosse só rodovia sozinho, tudo bem. Mas se você colocou ferrovia, você quer acrescentar rodovias, tá bom, Maria? Tá. Show? Então, resposta da questão 6, letra B, da página 80, há um predomínio de rodovias e ferrovias, como o Arthur colocou aqui no chat. Tranquilo? Tia, posso falar de novo? Pode, Olivia. Eu botei há o predomínio da malha Rodoviária. sobre a malha ferroviária. Show, perfeito, perfeito, Orique. Eu vou dar o gabarito das questões múltipla escolha para vocês, tá bom? Então, ainda na página 80, a questão 7 é letra B de bola. Então, na página 80 ainda, questão 7, o gabarito é letra B de bola. Na página 81, a questão 8 é letra A de amor. Que amor. Questão 9, letra D de dado. Questão 10, A de amor novamente. E 11, C de casa. Tá? Professora, repete para mim. A7 e A8, por favor. Repito. Tá no chat, Maria. O Rian até colocou aqui para mim. Obrigada, Rian. 7, letra A. Ou melhor, B de bola, perdão. Rian, 7 é letra B, tá bom? Não é A, não. Valeu. A 8 é letra A. A 9 é letra D, de dado. A 10 é A, de amor. E 11, C de casa. Tá bem? A 8 é qual, professora? A 8 é letra A. Letra A. Obrigada. Vou repetir. 7, letra B. 8, letra A. 9, letra D. 10, letra A. E 11, letra C. Ok, meus amores? Ok. Ok. Menos o capítulo. Uhul! Semana que vem entraremos no capítulo 5 e finalizamos esse livro, essa apostila 1. Tranquilo? Eita. Parei chamada, tá bem? Deixa eu ver aqui. Cauã. Eu. Ourique. Eu. Analice. Presente aqui. Ana Clara Mafra. Mas Tudo no chat. ela não tem microfone. Tá bem. Ela botou no chat. Tá bem. Deixa eu ver aqui. Faine. Oi. Gabriel. Oi. Duda. Duda. Presente. Oi. Cauã. Eu, de novo? Ai, perdão. Pedro Boaventura. Oi, estou aqui. Show. Arthur. Arthur.
Professora. Arthur não tem microfone. Tá bem. Mas ele tá. Giovana, Professora. só um minuto. Só Fone quando tem... também. Só um minuto. A Tá. Giovana não tem microfone, é isso? Não. Também não. Tá. Júlia, Tem. Aí, minha tia falou, tia. tá bem. Lucas de Oliveira, Eu acho que tem. Estou aqui. Maria Clara, Aqui. Pedro Basílio, Não tem microfone. tá bem. Ah, tem. Rian, Eu não tem. Não tem. tá bem. Luna, Não Tem. Estou aqui, presente. show. Alguém não foi chamado? Eu, tia. Lucas Eu. Jamiro. Eu quem? Anderson Moura. Eu, Laura Ramiro. Lucas Jamiro. Rodrigo Santos. Laura Ramiro, Rodrigo Santos, quem mais? Ramiro não, tia. Rabelo. Rabelo. Lucas Rabelo. Eu, Leonardo Gra. Ok, Emanuel. ok, registrado E aqui. Emanuel. Emanuel também. Show, Emanuel vi aqui. Professora. Queridos, eu só vou parar de Professora. gravar agora. Só um minutinho, só um minutinho. Eu vou Como você vai terminar dar... Ah, tá. É o Luan, tia. O Luan. Luan, oi Luan! Queridos, estou finalizando a nossa aula agora. Na semana que vem nós nos vemos e continuamos a partir do capítulo 5. Tranquilo? Tá, tchau, professor. Um beijo, boas aulas, meus amores. Tchau, professora. Tchau. Tchau.